Paz do Senhor Jesus. Eu quero contar um sonho que eu tive com o Gleison, um rapaz que se diz ser profeta e se diz ser ex-transexual. Ele é do canal Fim dos Tempos. Eu quero dizer que eu tive um sonho com ele. Nesse sonho, uma pessoa queria batia nele, queria fazer o mal a ele. E de repente aparecia um homem que tem problemas mentais. Esse homem aparecia no sonho. E esse homem que aparecia não fazia nenhum mal a ele, nem batia nele não, mas aparecia de repente esse homem no sonho. E segundo a tia dele, do Gleison, ele tem problemas mentais. Então eu quero dizer para o Gleison que ele vá pregar nas praças, vá pregar perto de ponto de ônibus, compre um megafone, vá catar papelão, vá catar lata de alumínio, vá catar PET. PET é essas garrafas aqui, ó. Vá catar esse material aqui, ó. PET. Vá catar isso aqui, ó. Papelão. Vá catar ferro. Vá trabalhar. Gleison, vá trabalhar. Saia desse negócio de ficar só profecia, que Deus vai matar, que Deus vai matar, que se fosse para Deus matar, Deus já tinha matado todo mundo. Porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Tanto que enviou Jesus para morrer por nós, pecadores. Se alguém aqui nessa terra fosse justo ao ponto de ser como Cristo, é justo, infalível, teria morrido na cruz. Mas por que não morreu? Porque ninguém tem um grau de santidade de Cristo, inclusive você. Quanto mais você vai querer ser santo, mais você vai pecar, porque a Bíblia diz que quem é santo santifique mais ainda, mas é se você se santificar mais ainda. Não você ficar condenando as pessoas. Então, eu tenho uma doutrina, eu creio na doutrina diferente. Mas eu não vou ficar condenando as pessoas que crê diferente de mim. Porque só Deus pode condenar. Eu não achei na Bíblia que os santos hão de condenar o mundo. A Bíblia diz que os santos hão de julgar o mundo. O mundo aí é a humanidade. Julgar não é julgar fora da palavra, é julgar segundo a justiça. A Bíblia não proíbe julgar. Podemos julgar, porém, segundo a justiça. E o que é a justiça? A justiça é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ama a sua justiça e odeia a iniquidade. Então, julgar segundo a luz das Escrituras Sagradas. Julgar segundo a palavra. Quando você julga segundo a palavra, você está julgando segundo a justiça. Agora, quando você começa a sair da palavra, você julga fora da justiça. É onde está o perigo de você pecar, julgar fora da justiça. Você tem que julgar segundo a justiça, não fora da justiça. Então, por isso a Bíblia diz que os santos hão de julgar o mundo, julgar segundo a justiça, segundo a palavra de Deus. Mas eu não achei que hão de condenar. Se alguém achou, coloca aí nos comentários que os santos hão de condenar, porque condenar só Jesus Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos. Então, e julgar, podemos segundo a justiça, segundo a palavra de Deus. Não podemos julgar fora da palavra. Que Deus vai matar Valdomiro, que Deus vai matar fulano, que Deus vai matar cicrano, que Deus vai matar. Se alguém aparecer dizendo que Deus vai lhe matar, você não vai gostar, Gleison. Você não vai gostar que alguém vai dizer que Deus revelou que vai lhe matar. Você não vai nem acreditar, você vai murmurar dessa revelação, você vai dizer que não foi de Deus, porque você só acredita que Deus revelou para você que vai matar fulano, beltrano, cicrano, ou Jancila. Mas quando se trata que Deus vai matar você, você não vai acreditar. Então eu tive um sonho que uma pessoa, não foi Deus não, foi uma pessoa que queria lhe fazer o mal. E de repente aparecia uma pessoa que tem problema mental no sonho. Então vigia, Gleison, com quem tu anda, o que tu falas, com quem tu falas, ou seja, fofoca. Vigia. Vigia porque o sonho que eu tive, eu creio que foi de Deus. Não sei se você vai crer ou não,
mas vigia, porque essa pessoa estava lhe querendo fazer o mal. E muitas das vezes a gente pensa que está passando prova e é a nossa língua, e a gente não vigia o que a gente fala, principalmente nas redes sociais. Nós temos que vigiar o que fala. Uma vez, um homem cego, eu estava numa igreja, num grupo de... Eu estava, na verdade, não era bem uma igreja, mas era um ambiente, né, melhor dizendo. Uma igreja porque era o povo que estava ali reunido. E tinha um homem cego. Ele não era cego de nascença. Ele ficou cego, ele deu o testemunho dele, que ele acreditava no espiritismo e foi fazer uma cirurgia aí com espírito e foi cego. Ele deu um problema nas vistas, foi fazer uma cirurgia com espírito e acabou foi cego. Mas ele se casou, tudo, Deus preparou. Enfim, aí eu saí, quando eu estava quase perto da esquina, um homem me chama. É o que é? O irmão está lhe chamando para lhe entregar um recado. Como é que ele sabe que é eu, se ele é cego? Ele falou as características. Eu chego lá, volto, toco nele assim, e aí ele fala para mim, sem me enxergar, ele disse: Deus manda lhe dizer, vigia com quem tu andas, o que tu fala com quem tu falas. O diabo está armando laço, ou seja, fofoca. Então mesmo eu digo para você, Gleice, vigia com quem tu andas, o que tu falas, com quem tu fala, ou seja, fofoca. E para com essas revelações de fofoca também, viu? Porque tem muita profecia tua que é mais fofoca do que revelação de Deus. As tuas profecias, a maioria, eu não vou falar 100%, porque 100% só quem pode falar é Deus, mas a maioria das tuas profecias são mais espírito de fofoca do que o Espírito Santo de Deus. É melhor tu até sair do teu canal, colocar tua vida no altar, fazer um concerto com Deus, deixar as mínimas coisas, que por mais que tu queira ser santo, ainda existe muito pecado no teu corpo. Porque a Bíblia diz, não seja santo, justo demasiadamente. O que é ser? A mesma Bíblia que diz, quem é santo se santifique mais ainda, é a mesma Bíblia que diz, não seja santo demasiadamente. Mas aí você vai pesquisar no Google, na minha não está santo, está justo. Eu pergunto para você, quem é justo? Segundo Deus, não é aquele que pratica a justiça? Justo não vem de justiça? Que justiça? Justiça de Deus. A Bíblia não diz, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A justiça aí que a Bíblia manda buscar é os mandamentos de Deus, é a palavra de Deus, é viver numa vida justa, numa vida íntegra, numa vida de santificação. Porque todo justo que pratica a justiça, e todo que pratica a justiça é justo, todo justo pratica a justiça. Embora tem pessoas, entre aspas, tem pessoas justas em um ponto e injustas em outro. Tem pessoas que são honestas e não são crentes, nem cristãs são, e são honestas, são justas no ponto da honestidade. E tem pessoas que são justas em um ponto de santidade, mas no outro ponto. Então, mas quem é santo, santifique mais ainda, é ser justo, mais ainda no sentido de ser justo de acordo com a palavra de Deus. Mas quando a Bíblia diz não seja justo demasiadamente, que é o mesmo não seja santo demasiadamente, é quando você começa a inventar coisas, você começa a querer sair e ir por revelações, visões. Eu fui no céu, fui no inferno, e Deus me revelou. Se Deus te revelou para você não usar uma coisa, você não use. Se Deus me revelou para você não fazer, você não faça, porque Deus pode me revelar uma coisa para eu não fazer, para eu não falar, ou para eu... e não revelar de você. Por quê? Porque quando Deus mandou o rapaz vender tudo que tem, dar aos pobres e terás um tesouro no céu, ele não vendeu. Mas José de Arimateia era rico e Jesus não mandou ele vender tudo que tinha, comprou um túmulo no meio dos ricos. Jesus foi enterrado, comprou um túmulo novo. Por que Jesus não falou para José de Arimateia vender tudo que tinha? Por que Jesus não falou para Zaqueu vender tudo que tinha? O próprio Zaqueu que se expôs a vender e disse que ia pagar se por acaso roubou alguém por causa do pecado. Esse ele se dispôs a fazer sem Jesus ter mandado ele fazer. Já o outro Jesus mandou e não fez. Se eu pegar esse versículo e sair por aí mandando o povo vender tudo que tem para dar na igreja, eu estou usando de heresia, eu estou pegando um texto fora do contexto. O que Deus exigiu desse jovem
Você pode dizer, mas aí é porque ele idolatrava. Mas a mesma Bíblia que diz isso daí, diz, aquele que ama pai, ama a mãe, mais do que a mim não é digno de mim. Sabe o que é amar pai, amar mãe, disse Jesus, mais do que a Jesus? É um amor idólatra, porque segundo o dicionário de ouro da língua portuguesa, idolatrar é amar profundamente. Então, quando você ama pai e mãe mais do que a Jesus, você idolatra pai e mãe. Por isso Jesus disse, não deveis amar pai, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não proibiu ninguém amar pai e mãe, ele proibiu amar mais do que a ele. Então Jesus poderia também apenas mandar o jovem rico se desligar das coisas materiais e deixar de idolatrar e continuar com a riqueza. Como Jesus não vai mandar você matar seu pai e sua mãe, por exemplo. Porque você idolatra seu pai e sua mãe. Se um ser humano idolatra pai e mãe, ele tem que deixar de idolatrar o pai e mãe. Ele tem que tirar a idolatria do pai e da mãe do coração. Ele tem que se libertar disso aí e amar o pai e a mãe abaixo de Deus. E passar a amar o pai e a mãe menos do que amar a Deus. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. Não se ama mais ninguém, nem a nada mais do que a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama alguém ou algo mais do que a Deus, você idolatra essa pessoa. Por isso Jesus diz, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, em outras palavras, Jesus disse, aquele que idolatra pai e mãe não é digno de mim. Mas e por que tem gente que idolatra pai e mãe? Jesus vai mandar matar o pai e a mãe para se desfazer, Jesus vai mandar abandonar pai e mãe? Não, Jesus não vai tirar o certo. Jesus não vai mandar ninguém matar pai e mãe para se libertar de idolatria de pai e mãe. A pai e a mãe. Jesus não vai mandar você abandonar seu pai e sua mãe para você parar de idolatrar seu pai e sua mãe. Jesus vai mandar você tirar a idolatria. Então, a mesma coisa aquele jovem. Jesus poderia mandar ele se libertar da idolatria, as riquezas, as propriedades, e seguir a Jesus para ter o tesouro no céu. Porque isso é possível. Porque se você idolatra, por exemplo, um carro, você vai se tocar fogo no carro por causa disso? Você vai vender seu carro por causa disso? Você tem que parar de idolatrar o carro, que isso é possível. Se você... Porque tem católico, por exemplo, que idolatra Maria. Se ele se converter e aceitar Jesus, ele tem que se libertar dessa idolatria a Maria. Porque a idolatria de Maria não está só na imagem, não. Tem pessoas que muitas vezes não têm nem a imagem de uma suposta Maria, mas no coração tem idolatria a Maria. Fica rezando, clamando a Maria. Fica rezando, clamando ao santo, mesmo que não tem imagem de santo. Então a idolatria está no coração. Então tem que se desfazer disso. Então muitas vezes a pessoa... ela idolatra pai e mãe, tem que se desfazer, passar a amar abaixo de Deus o pai e a mãe. Não matar pai e mãe, não fazer coisa, abandonar por causa que idolatrava, deixar de idolatrar. Então Jesus poderia mandar o jovem deixar de idolatrar os bens materiais. E Jesus poderia mandar ele se desfazer da idolatria do coração. Mas isso foi além de tudo isso. O que Jesus quis foi uma exigência do rapaz. Jesus exigiu do próprio rapaz. Jesus exigiu dele vender tudo o que tem, dar aos pobres e dar tesouro no céu. Tanto que teve outras pessoas que Jesus não exigiu isso. E eram ricos que andavam com Jesus. Quando a pobre viúva deu uma moedinha, Jesus exaltou ela, dizendo que ela foi a que mais deu, sendo que ela foi a que menos deu no sentido material. Mas espiritualmente ela foi a que mais deu. Por quê? Porque todos deram ali, pessoas ricas deram ali, do que tinha de sobra, e ela deu a única moeda que tinha. Então o que vale para Jesus é o que está no coração, não aparentemente. Então o que estava no coração do jovem rico, quem sabe você disse que Jesus mandou ele vender tudo que tem por causa da idolatria, que ele tinha as coisas materiais. Mas para ele se desfazer da idolatria, as coisas materiais, não precisava Jesus mandar ele vender tudo que tinha. Porque para você se desfazer, por exemplo, da idolatria a pai, a mãe, ou a qualquer ou a um carro, ou a sua casa, ou seja lá o que for, porque isso não só idolatra ser humano, não, nem imagem de escultura, não. A idolatria é um assunto muito profundo, além da Sagrada Escritura. A idolatria vai muito mais além do que tudo isso. Tem gente que idolatra a si mesmo. Aí porque a pessoa idolatra a si mesma, ela vai se matar? Ela vai se desprezar? Ela tem que parar de se idolatrar. Então o que Jesus falou com aquele jovem, vende tudo que tem, dá aos pobres, traz um tesouro no céu, foi uma exigência particular, foi algo de Deus com aquele jovem, foi algo que Jesus exigiu daquele jovem mesmo. Não foi porque ele idolatrava os bens materiais, não, embora aparentava, porque ele não fez como Jesus falou, não vendeu tudo que tem, continuou com tudo aquilo, perdeu, não seguiu a Jesus, aparentou que ele idolatrou, mas ele poderia se desfazer de tudo aquilo ali e seguir a Jesus, mas também Jesus poderia não mandar ele se desfazer, vender e dar aos pobres. Poderia deixar ele com tudo aquilo ali e mandar só ele tirar a idolatria do coração. Mas o problema
foi só idolatria, foi uma exigência também de Cristo para com ele. Porque ele poderia ter mandado Job só tirar a idolatria aos bens materiais, e ele poderia ter tirado a idolatria.